Sabe, a nossa narrativa histórica padrão costuma ser, tipo, muito otimista, né? Quando a gente pensa sobre a história humana, tem sempre essa expectativa de uma marcha constante e, assim, gloriosa em direção à liberdade. É, a gente adora essa visão romantizada das coisas. Exato, a gente imagina a humanidade saindo das sombras da opressão. A história que a gente conta para nós mesmos é que derrubamos os reis absolutistas, construímos democracias sólidas, inventamos máquinas incríveis na Revolução Industrial e, bum! Num passe de mágica. Isso, num passe de mágica, fomos de servos ignorantes a cidadãos livres e empoderados. É uma história bonita, sabe? Limpa. Mas os textos que estamos dissecando hoje, nesse nosso mergulho profundo, viram essa bela narrativa de cabeça para baixo. Com certeza. A realidade é sempre mais complexa do que as linhas do tempo dos livros didáticos sugerem. A gente gosta de acreditar que a tecnologia e a democracia moderna simplesmente varreram a tirania para debaixo do tapete. Aham. Mas ao examinarmos a filosofia de Friedrich Nietzsche, especialmente através da lente do mini-curso do professor Messias Leal e da pesquisa do autor Diego Vinícius, a gente se depara com um diagnóstico muito mais sombrio da nossa própria civilização. E a missão de hoje é justamente entender esse diagnóstico, né? Isso. A premissa central aqui é que a busca incansável pelo progresso e pela utilidade não libertou a humanidade. Em vez disso, a transição para esse mundo de cidadãos supostamente livres criou de uma forma muito sutil uma nova e vasta forma de escravidão mental. Nossa, e é exatamente essa mecânica que precisamos entender. Como é que passamos de uma aparente libertação para uma nova prisão? Porque, assim, olhando de fora, o Nietzsche frequentemente carrega essa reputação popular de ser apenas um provocador, né? Sim, um niilista ranzinza. Um louco desvairado até. Mas os estudos que embasam a nossa análise revelam uma coisa diferente. O que é fascinante aqui é que o Nietzsche não era um louco desvairado, como muitos pensam. Ele era um diagnosticador clínico incrivelmente preciso. Ele estava lendo os sintomas de uma sociedade que estava adoecendo moralmente, numa época em que, todo mundo achava que o mundo estava no seu auge. E para entender essa doença moral, a gente precisa olhar primeiro para o ambiente onde ela nasceu, certo? Exatamente. Ele não estava teorizando no vazio. Nietzsche olhava pela janela ali no final do século XIX e via as mudanças sísmicas na política, na economia e na estrutura das cidades. A doença cultural que ele diagnosticou nasceu da transição brutal da idade moderna para a contemporânea. Aquela época do colapso dos estados absolutistas? Pense nisso. O símbolo máximo é a queda da Bastilha em 1789. O poder dos reis, fundamentado no direito divino, simplesmente desmoronou. Caiu por terra. Caiu. A burguesia assumiu o controle, trazendo novas teorias de um Estado liberal, e logo depois, a Revolução Industrial reescreveu completamente as regras do jogo humano. Pensando bem, é como se a humanidade tivesse decidido atualizar o sistema operacional, né? Saímos do monarquia 1.0 para o república industrial. Boa analogia. E aí rolou um consenso silencioso de que essa atualização ia resolver todos os bugs de opressão do passado. Mas olhando os resultados que o material aponta, parece que instalamos um código com um vírus oculto. Um vírus que afeta a própria mente do usuário. E o perigo de focar só nesse novo sistema operacional é que a gente esquece as falhas catastróficas da instalação. A humanidade tem essa péssima tendência de olhar a linha do tempo e ignorar o sangue, a desorientação e o caos profundo que preenche as lacunas entre as eras. A gente ignora as crises, né? Sim. Somos o produto de dezenas de séculos de instabilidade. A transição para a modernidade destruiu a vida no campo, empilhou famílias em cidades superpoluídas, mudou radicalmente o papel da religião e das escolas. As pessoas foram arrancadas de suas antigas formas de viver. Houve um embate feroz entre a tradição e a velocidade do progresso. Exato, um acúmulo de técnica que atropelou tudo. E isso nos leva a uma questão prática. Com essa nova máquina rodando a todo vapor, que tipo de ser humano ela começou a produzir na outra ponta da esteira? Essa é a grande questão.
A nossa pesquisa mergulha na divisão central da filosofia de Nietzsche sobre os valores. Mas antes da gente falar do tipo de pessoa que essa sociedade cria, eu fiquei com uma dúvida. Eu vi uns termos técnicos bem densos nos textos. Quais termos? Conceitos como genealogia, niilismo, vontade de potência e ressentimento. A gente pode traduzir isso para quem está ouvindo, porque parece impossível entender a crítica sem pegar esse vocabulário primeiro. É fundamental traduzir isso. O Nietzsche não joga essas palavras ao vento. A genealogia, por exemplo, não é sobre árvore genealógica de famílias, tá? É a investigação de como os nossos valores morais nasceram. Ele quer saber a raiz da coisa? Isso. Ele não aceita que o bem e o mal caíram do céu. Ele rastreia quem criou esses conceitos e por quê. Já o niilismo não é só aquela rebeldia adolescente de que nada importa. O famoso jovem revoltado. Pois é, não é isso. Para ele, niilismo é o colapso histórico dos valores intrínsecos. É aquele vazio que surge quando a humanidade percebe que as antigas verdades, principalmente as religiosas, perderam a força. Tá, e quando esse vazio aparece, o que preenche o espaço? Aí entram os outros dois conceitos. A vontade de potência é a força motriz básica de todo ser vivo, segundo ele. E olha, não é a vontade de dominar os outros politicamente. Não é sobre ser um ditador. Não, é o impulso interno de expandir a própria vida, de crescer, de criar, de superar a si mesmo. E em contrapartida, temos o ressentimento, que talvez seja a ferramenta analítica mais afiada do Nietzsche. O ressentimento me chamou muita atenção no texto. É a inveja amarga e profunda que aqueles que são fracos ou medíocres sentem em relação às excepcionais. É aquela força psicológica que tenta puxar quem voa alto de volta para o chão. Justificando isso com uma falsa moralidade, né? Exatamente. Nossa, agora as peças começam a se encaixar, porque é exatamente esse ressentimento que parece alimentar a grande divisão que os estudos do Diego Vinícius e do Messias Leal destacam. O contraste direto entre o homem de rebanho e o homem superior. O famoso gênio. E, pelo que eu entendi, isso não tem nada a ver com o tamanho da conta bancária. Nenhuma relação. É uma distinção puramente espiritual e fisiológica. O homem de rebanho, ele busca implacavelmente a segurança. Ele quer o conforto constante, a igualdade, os pequenos prazeres diários. A autopreservação acima de tudo. Estes apontam é a fertilidade comprometedora desse grupo. Como assim fertilidade? Eles são a maioria medíocre. A mediocridade se reproduz em massa, criando uma multidão avassaladora que acaba ditando o tom da sociedade. Entendi. E no extremo oposto a gente tem o homem superior, aquele que não está satisfeito em apenas bater o ponto, pagar os boletos e ir dormir. Essa é uma máquina sublime e rara. Ele busca autossuperação, independência, criar coisas novas. Mas espera, aqui é onde fica realmente interessante. A gente precisa dar um passo atrás. Por quê? O que te chamou a atenção? É que a igualdade é quase universalmente vista como uma virtude absoluta hoje. A gente luta por igualdade. Mas o Nietzsche está argumentando que nivelar todo mundo por igual é como, sei lá, colocar uma planta que precisa de sol pleno numa estufa escura só porque as outras plantas gostam de sombra. É uma analogia perfeita. A análise dele expõe um mecanismo perverso de como essa igualdade moderna foi construída. A igualdade não serviu para elevar a base até o topo. Porque isso seria impossível, a genialidade é rara. Exato. Em vez disso, a igualdade forçou o homem superior a descer. O ressentimento do rebanho exigiu que o padrão aceitável fosse o homem comum. O gênio teve que se rebaixar e adoecer fisiologicamente para se igualar à mediocridade. Então, para sobreviver nessa estufa escura utilitarista, o indivíduo singular precisa cortar as próprias asas. Ele finge que se importa com as trivialidades da maioria, amassa suas ambições e aceita o conforto anestesiante que o sistema joga para ele. Se o homem superior é tão incrível, por que ele está desaparecendo? Porque a sociedade moderna criou, de forma muito eficiente, mecanismos para esmagar ele. E aí a gente chega na trindade da homogeneização. Como a sociedade fabrica a obediência? Exato. Se voltarmos para a nossa analogia do sistema operacional, quais são os aplicativos rodando no fundo que garantem que todo mundo fique igualzinho? Os textos citam 3 pilares da sociedade democrática do século XIX: o Estado, a educação e a imprensa. E a gente não pode olhar para esses pilares como entidades boazinhas ou neutras.
A sociedade industrial não queria filósofos vagando pelas ruas. Ela queria peças de reposição. Engrenagens. É um soldado descartável. Tá, Estado como dono da fábrica, entendi. Mas e a educação? Vou fazer um papel de advogada do diabo aqui, porque, tipo, tirar milhões de crianças das fábricas e colocar em escolas no século XIX não foi um salto civilizatório? Parece que sim, né? Dizer que a educação é uma seita educacional opressora não é forçar um pouquinho a barra do pessimismo? É aí que está a grande ilusão. Houve sim uma universalização do ensino, mas a gente precisa olhar rigorosamente para o propósito dessa educação. A escola moderna não foi feita para desenvolver o potencial único de ninguém. Não foi nos moldes socráticos antigos, né? Não. Ela foi desenhada à imagem da linha de produção industrial. Sinos tocando para marcar o tempo, fileiras de alunos, repetição. O objetivo era produzir peças úteis para a sociedade. Tem até a citação do poema do Carlos Drummond de Andrade no texto. Ah, sim. O Neste País é Proibido Sonhar. Exato. Para ilustrar essa utilidade fria contra a imaginação. O sonho não gera lucro imediato na linha de montagem. Então, o Estado é o dono da fábrica, a educação é a máquina de moldagem que corta as bordas criativas das pessoas. E o terceiro pilar? A imprensa. Os jornais. E você mencionou antes que esse é o pior de todos. O manual de instruções que convence os produtos de que eles estão felizes sendo idênticos. Sim, o jornal era a ferramenta suprema de dominação. Para entender o terror que o jornal impresso representava para o livre pensamento, imagina a Alemanha daquela época. Sem internet, sem nada. O rádio só ia chegar lá em 1923. A TV em 1935. O jornal impresso detinha um monopólio da realidade. Pequenos grupos ditavam verdades absolutas, mascaravam informações e combatiam qualquer pensamento independente. Moldavam a opinião em massa. Nossa, o indivíduo não precisava nem ter o trabalho de pensar. O jornal pensava por ele. E isso me leva ao estudo de caso alemão. Porque o Nietzsche não estava só criando teoria. Ele olhou para a própria nação e diagnosticou a decadência dela, o preço de construir um império. É o laboratório perfeito do colapso moral. A Alemanha teve uma industrialização atrasada, mas super acelerada. Para passar a França e a Inglaterra, precisou se unificar ali com o Tratado de Frankfurt em 1871, sob o comando do Bismarck. E para alimentar essa máquina colossal, precisava de matérias-primas e de, nas palavras do texto, homens bêbados pelo nacionalismo. Esse nacionalismo extremo preencheu o vazio. A Alemanha sempre foi aclamada como a terra dos grandes gênios. Era a terra de Kant, Hegel, Schopenhauer. Tinha uma nobreza de espírito imensa. Tinha. Mas perdeu essa nobreza em troca de sucesso comercial e militar. O foco saiu da elevação cultural e foi para o progresso cego do Estado. Tem aquela anedota incrível no material. Qual? Quando perguntavam na Europa se ainda existiam filósofos ou bons livros alemães na época, a resposta irônica era: sim, existe Bismarck. Nossa, pesadíssimo. Substituíram a cultura pelo estadista de ferro. E a famosa constatação de que o espírito alemão estava sendo sufocado pela cerveja e pelos jornais. A cerveja entorpecendo após o trabalho e o jornal anestesiando a crítica. O aspecto trágico é evidente. A nação vendeu sua alma intelectual por uma fábrica que funcionava muito bem. Isso provoca a gente a pensar no que definimos como sucesso para um país. E toda essa massificação, essa morte do pensamento crítico, não tinha como acabar bem. E o tempo provou que ele estava assustadoramente correto. Chegamos na profecia concretizada o século XX. É como se o Nietzsche tivesse lido o código-fonte da sociedade em 1800 e dissesse: gente, estão vendo esses bugs de nacionalismo e conformismo? Em 50 anos isso vai causar um colapso total do sistema. Se conectarmos isso a um panorama maior, fica muito claro. Esse adoecimento moral, onde o homem é treinado para não questionar e apenas ser útil, criou o terreno mais fértil possível para a tragédia. A utilidade mercantilista aniquilou a espiritualidade e o intelecto. Transformando os cidadãos em meras massas de manobra, trabalhando nas fábricas e morrendo como soldados. Exatamente. A decadência dessa cultura culminou diretamente nas atrocidades do século XX. As guerras mundiais, a luta por quem domina quem e a ascensão do fascismo e do nazismo no Reich alemão de Hitler. É de arrepiar.
Quando a gente destrói o indivíduo singular e cria o rebanho obediente, não tem barreira moral que segure o totalitarismo. Nenhuma. E assim, a gente caminha para a síntese final dessa discussão. A gente não pode ignorar a genialidade desse diagnóstico apresentado nos estudos do Messias Leal e do Diego Vinícius. A modernidade nos deu tecnologia, nos deu conforto, dobrou a nossa expectativa de vida. Mas exigiu algo em troca. Exigiu a nossa singularidade. O sistema tenta nos transformar o tempo todo no homem de rebanho. E fica claro que a verdadeira educação deveria nos libertar para nos tornarmos quem potencialmente somos, e não só peças de uma máquina. Para fechar o nosso mergulho profundo, eu queria deixar um pensamento bem provocativo para quem está escutando a gente. Manda. O Nietzsche via o Estado, a escola utilitária e os jornais impressos como as grandes máquinas de nivelar o intelecto no século XIX. Mas e hoje, na nossa era hiperconectada? A gente não tem apenas jornais. Temos algoritmos. Exato. Algoritmos no nosso bolso 24 horas por dia. Eles nos dizem o que desejar, o que temer, o que pensar. O conteúdo hiperpersonalizado. Será que, sem percebermos, as ferramentas de hoje não construíram um rebanho ainda maior e mais silencioso, onde a ilusão de individualidade é, na real, a maior massificação de todas? Uau! Um código-fonte invisível ditando os nossos passos enquanto a gente acha que é super original. Fica aí essa reflexão pesada para quem acompanha a gente. Muito obrigada pela escuta atenta, pessoal. Até a próxima.